Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, especialmente com você que está nos acompanhando, estará nos assistindo nesta manhã, ou pode ser à noite, ou pode ser qualquer outro dia, porque estará disponível nas nossas plataformas aqui da Igreja Luterana Livre de Campo Largo, YouTube e Facebook. Mas eu peço que quando você for assistir, se você está assistindo conosco nesse momento, que você tenha uma plena concentração naquilo que nós iremos tratar no dia de hoje, porque nós queremos falar de algo muito importante para cada um de nós, sobre salvação. Salvação é uma esperança, salvação é uma convicção que nem todos têm esse mesmo pensamento, que estão salvos, que serão salvos, que estão aguardando a chegada de Jesus. Mas para aqueles que têm a convicção de salvação, é algo que nós precisamos sempre trabalhar. A salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. É o que nós queremos tratar nesse dia, que nós queremos tratar aqui nesse momento. É exatamente o que diz o texto lá em Filipenses. Se você estiver próximo da sua Bíblia, por favor, pegue ela. Abra lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Aqui nós vamos falar dessa carta do apóstolo Paulo, que ela foi a primeira igreja implantada na Europa pelo apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, certamente está na primeira. Então aqui está o apóstolo Paulo direcionando essa carta aos irmãos em Filipenses. Então aqui Paulo está reforçando aos irmãos que têm a convicção de salvação, que precisa sempre estar trabalhando, cuidando, desenvolvendo, para que não entremos num estado de stand-by, assim como nossos televisores, até os nossos computadores, eles ficam num estado de hibernação, eles ficam aguardando o primeiro comando para despertar. Que nós não sejamos assim, sempre tendo alguém para ficar cutucando em nós, para acorde, você precisa estar ativo, mas que nós possamos ser crentes, precisamos ser cristãos ativos, sem precisar que alguém esteja às vezes nos chacoalhando, falar assim: acorde, alguém está te chamando, acorde, alguém está precisando da sua ajuda. Que nós estejamos prontos e preparados, e de ouvidos atentos e de olhos abertos para atender então aqueles que estiverem necessitando e precisando de ajuda. Vamos lá, livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, para que possamos, Pai, aqui ler uma porção das suas palavras, das suas escrituras, para que nós possamos aprender, para que nós possamos absorver, para que nós cada vez mais possamos ter a consciência, possamos ter um entendimento que o Senhor nos salvou, que é uma obra do Senhor realizada em nós, para que nós possamos ser salvos. Assim o Senhor nos abençoe nessa manhã, o Senhor nos abençoe nesse dia que iremos ter, nesse momento valioso, para a honra e louvor do seu nome que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. A salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Interessante, né? Muito legal. A salvação é uma dádiva a ser desenvolvida. E nós vamos ver aqui nesse texto alguns parâmetros que nós devemos seguir a exemplo do que Cristo fez. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo. Tudo aquilo que Cristo fez, tudo que Cristo percorreu, tudo que Cristo fez por nós, Ele fez porque Ele fez de obediência. Ele não precisava, Ele não tinha a necessidade de ter feito o que Ele fez, mas Ele desejou fazer. Ele teve o interesse de fazer, de realizar tudo o que fez por amor a cada um
de nós. Vamos ver que a doutrina sempre tem propósitos práticos, ou seja, os ensinamentos bíblicos, que nós chamamos de ensinamentos doutrinários, que é exatamente você conhecer o caminho que o cristão deve andar e não se desviar dele, são questões doutrinárias, para você não ser confundido com seitas, não ser confundido com heresias, não ser confundido com ensinamentos que não provêm, que não saem das Escrituras Sagradas. Então nós vamos ver que o propósito da doutrina ele é sempre prático. O que nós vamos fazer a respeito dos ensinamentos da Bíblia são coisas que nós fazemos cotidianamente, dia a dia, desde o levantar, desde o tomar o café, o tomar banho, desde fazer um almoço, de trabalhar, de fazer uma reunião, de fazer uma viagem. São todos exemplos cotidianos que nós podemos aprender a respeito das Escrituras Sagradas. Vamos ver também que a obediência do cristão ela ultrapassa as circunstâncias. Ela não fica presa apenas àquele momento, apenas a essa hora, ou ficou presa no passado, ou quer dizer que é só para o que irá acontecer no futuro. Não, nossa obediência deve ter acontecido já no passado, de ontem, deve acontecer hoje no presente e deve continuar sendo no futuro. Então isso que nós queremos trazer nesse momento sobre a salvação, que é algo que nós devemos continuar desenvolvendo, trabalhando, para que nós possamos não ficar inertes, mas que possamos ficar ativos. Então nós vamos ver aqui em primeiro que a salvação ela é recebida. A salvação que nós recebemos, nós podemos ver aqui no versículo 12, nosso primeiro versículo da nossa leitura, que fala assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Filipenses, ele não está ali mais presente mesmo, tanto é que ele escreve exatamente isso para descrever. E quando Paulo estava lá com os Filipenses, eles estavam sendo obedientes aos ensinamentos, aquilo que Paulo estava escrevendo, aquilo que Paulo estava exortando, eles estavam atentos, estavam realmente seguindo o curso daquilo que estava sendo ministrado. Então Paulo reforça, então agora mais na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e com tremor. Nós precisamos ter isso, porque nós recebemos a salvação de Deus, porque a salvação ela é um presente de Deus e não uma conquista nossa. Deus nos presenteia com a sua salvação, com a salvação que Ele nos oferece. Desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei a vossa, eu vou desenvolver aquilo que eu já lhe dei. Procurem crescer naquilo que eu estou repassando a vocês, naquilo que eu estou oferecendo a vocês, dando a vocês salvação. Desenvolvam a salvação para que não venham a ser questionados. Mas você não é uma pessoa cristã, você não é uma pessoa evangélica, você não é uma pessoa de igreja. Como que você diz que é salvo, mas você não tem nada que reflete que você é salvo, nada que mostre que você é cristão? Ou seja, isso é o cotidiano, isso é aquilo que você faz no dia a dia. Aquilo que você faz no dia a dia mostra o que você é do que você não é, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. É totalmente diferente às vezes. Se eu falo uma coisa e não faço aquilo que eu falo, eu estou sendo hipócrita. Então nós precisamos seguir o que é proposto a nós, desenvolver a salvação. Então mostre que você realmente está diferente, que você não é mais aquele velho homem, que você não é mais aquela velha pessoa, que você não é mais aquele velho viciado, aquele velho homem, aquela velha mulher que a única preocupação era exatamente em si. Quando você é cristão, nós não nos preocupamos mais só em nós, nos preocupamos com todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado, estão à nossa frente, estão atrás de nós, estão aos nossos arredores. Nossa preocupação muda o foco, não é o foco mais só no eu, é o foco em todos. Então nós precisamos realmente desenvolver a vossa salvação, porque nós recebemos de Deus, e não é porque nós merecemos, não é um presente, porque a salvação verdadeiramente nos pertence. Se ela verdadeiramente nos pertence, é exatamente como um presente que eu dou a alguém. Eu vou lá, tem alguém fazendo aniversário no dia, eu compro um presente muito bonito, até falo, nossa, que presente legal, que coisa linda. Eu vou lá e presentei a pessoa. E depois eu fico pensando e fico assim, nossa, mas é muito legal aquele presente, é muito bonito, eu vou pegar para mim. Aí eu chego lá e, fulano,
Eu vim pegar aquilo que eu te dei. Imagina a situação, você pegar de volta aquilo que você deu. E a mesma coisa o que Deus fez com nós. Ele nos presenteou com a salvação. Se Ele nos presenteou, Ele realmente está dando sem querer de volta. Então, quando Deus nos dá a salvação, Ele realmente não vai querer tomar de volta, porque Ele deu. É assim como deu o seu Filho. Se Ele deu o seu Filho, se Ele deu Jesus Cristo por nós, Ele não vai querer pegar Jesus Cristo de volta. Não, agora você não merece mais Jesus, deixa eu pegar de volta para mim. Então o presente, quando é dado, ele realmente é dado. Não é para ser emprestado, senão seria assim, não estou lhe emprestando. Nós emprestamos ferramentas, emprestamos até às vezes até dinheiro, até algumas outras coisas, mas realmente porque a pessoa sabe, não, isso que não é meu, eu tenho que ter cuidado. Agora, quando nós presenteamos, nós realmente estamos entregando de todo o coração. Então Deus, Ele também nos deu a salvação. Então, para todo aquele que nele crê, seja salvo. Então nós precisamos realmente desenvolver a salvação com fé. Deus me deu a salvação, então eu preciso continuar trabalhando, desenvolvendo para mostrar aquilo que o Senhor nos deu, o presente que nós recebemos. Assim, quando nós ganhamos uma roupa nova, um sapato novo, algo novo, que é para o nosso uso, nós vamos vestir, vamos mostrar, não, isso aqui eu ganhei, eu uso, eu estou demonstrando que gostei do presente que eu ganhei, por isso eu estou usando o presente que eu ganhei. Porque às vezes tem muitos que dão presentes, mas não dão realmente com prazer de dar, então compram qualquer coisa pensando assim, toma esse presente aí. Aí a pessoa também não gostou do presente, não vai usar. Mas nós precisamos dar o coração. Quando nós damos com o coração, a pessoa vai gostar, porque vai estar na sintonia de que aquilo ali é maravilhoso. A salvação é esse aspecto que Deus nos deu, é maravilhoso. Vamos continuando. A salvação desenvolvida. Então, assim como nós lemos o versículo 12, o versículo 13 também fala assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidades. Por mais que Deus seja soberano, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, para que não sejamos apontados de forma a sermos considerados impuros, sermos considerados de pessoas que não têm cuidado com as coisas, não têm cuidado com as pessoas, não têm atenção para as pessoas. Porque olha só, a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. Então, quando nós entendemos a salvação de Jesus, nós entendemos que precisamos realmente ser o reflexo da salvação. Precisamos ter reverência e não relaxamento. E não ficarmos apenas sentados, ou às vezes até deitados, esperando que alguém venha nos agitar, nos chacoalhar, assim como eu falei já no início. Nós precisamos ter o reflexo de que o temor e o tremor a Deus não é eu ter medo, assim, de pavor, mas eu ter uma questão de honra, de eu ter o temor de ofender a Deus e de desagradá-lo. É isso que nós devemos ter. Nós devemos ter a consciência de que aquilo que eu for fazer vai refletir na consciência de Deus, do amor que Ele tem por mim. Se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, então que eu não faça, porque eu estarei dessa forma ofendendo, desagradando a Deus, até entristecendo a Deus. Então nós precisamos realmente vivermos de forma que produza reverência. Nós o reverenciamos, nós o adoramos, nós o celebramos, nós o exaltamos, não o contrário, porque Deus, Ele não é o nosso servo que nós fazemos aquela lista de orações, Senhor Deus, eu quero isso, Senhor Deus, faça isso, Senhor Deus. Então nós começamos a pontuar e a mandar a Deus. Pelo contrário, nós devemos sempre agradecer a Deus. O nosso maior ponto é agradecer a Deus e não ficarmos só fazendo uma lista de supermercado, né? Fazemos a lista de supermercado, vamos, eu preciso de arroz, feijão, macarrão, azeite, óleo e mais um monte de coisa. Então a Deus nós devemos sim pedir algumas coisas, e agradecer por muito mais. A vida é uma delas, por nós estarmos vivos, por você estar nos acompanhando, por nós estarmos ministrando, é um agradecimento. Obrigado, Deus, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tem trabalhado em nossas vidas, nós somos gratos. E é isso que nós devemos demonstrar, porque o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. Deus desejou a salvação, porque Deus é quem efetua em vós.
tanto o querer como o realizar. É um desejo de Deus colocado em nós, porque se esse desejo de salvação não fosse colocado em nós nós nunca desejaríamos ser salvos, porque assim como a Bíblia fala, que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então assim, nós herdamos o pecado desde Adão e Eva, desde o primeiro pecado, que é chamado pecado original. Então nós todos nascemos pecadores, e se nós continuarmos sem ouvir a palavra de Deus, vamos ser pecadores até morrer e viver eternamente pecadores. Então a palavra de Deus vem exatamente para nos convencer que nós somos pecadores, reconhecer o nosso pecado e que possamos viver conforme a palavra de Deus descreve para vivermos, de forma que agrade a Deus, porque foi Deus que deseja nos salvar. Deus desejou e efetuou a salvação em cada um de nós. Para isso precisamos viver dessa forma, irrepreensíveis, com temor e com temor a Deus. A continuação do processo da salvação também é obra de Deus em nós, ou seja, Deus, Ele coloca em nós o desejo de salvação e o processo continua sendo dele. Não quer dizer assim, então nós somos marionetes de Deus? Não somos. Deus exatamente nos convence. Assim, quando você vai em uma loja, quando você vai em algo que você quer comprar alguma coisa, quer comprar uma roupa, quer comprar um eletrônico, quer comprar algo para a sua casa, e você vai com foco, não, eu quero comprar determinada coisa. Eu chego lá, o vendedor ou a vendedora me atende e começa a me oferecer os produtos daquela loja. Me oferece isso, me oferece aquilo e vai me convencendo. Aí depois eu chego em casa com valores a mais, com gastos a mais. Então essa pessoa me convenceu a comprar outras coisas. Assim, Deus ele nos convence que a salvação é o melhor para cada um de nós. A salvação é o melhor presente, a salvação é algo extraordinário. Então, se nós recusarmos a salvação, nós realmente estamos perdendo muito. Estamos perdendo de forma considerável. Então, Ele continua realizando em nós, continua trabalhando em nós, continua nos orientando. É aquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas, que nós refletimos na nossa mente e falamos assim, nossa, o que eu fiz foi errado. Nossa, o que eu deixei de fazer foi errado. Então, são a obra de Deus trabalhando em nós. O Espírito Santo nos acusando, às vezes, quando nós fazemos algo errado, algo que não agrada a Deus. Então, isso é o realizar de Deus em nossa vida. Assim também como a obra da salvação é resultado da vontade de Deus. A vontade de Deus em nossa vida, porque Deus é quem efetua em vós. A vontade de Deus realizando em cada um de nós, o desejo de Deus sendo trabalhado em cada um de nós. Então nós somos como um canteiro, um grande canteiro, que Deus trabalha em nossas vidas, mas às vezes esse canteiro cresce insos, às vezes esse canteiro cresce ervas daninhas, às vezes esse canteiro cresce coisas que não era para crescer lá, e nós precisamos retirar, porque logo o agricultor ele vem semear a semente. E se o nosso canteiro estiver sujo, a sementinha que ele vai lançar, que é uma semente boa, vai até germinar, mas se estiver cheio de mato, cheio de inho, cheio de erva daninha, essa semente que brotar, ela vai nascer e logo ela vai murchar, porque ela não vai conseguir alcançar a luz, porque o que está ao redor vai encobrir. Então nós precisamos sempre deixar o terreno do plantio de Deus limpo, assim como o agricultor faz na sua terra mesmo. Ele limpa a terra para jogar a boa semente, para que essa semente germine e ele comece a cuidar. Assim é Deus em nossa vida, Ele sempre está nos cuidando, Ele sempre está de cima, Ele não interfere de forma assim, significativa ao ponto de todos verem assim, nossa, olha só, você viu como Deus pegou aquela pessoa, você viu como Deus fez aquilo. Não é algo visível, é algo espiritual, que nós sentimos no nosso interior. Então nós vamos ver o nosso último ponto, que fala sobre a salvação demonstrada. Isso é interessante, eu tenho demonstrado que eu sou salvo, tenho demonstrado a salvação que Cristo me deu para as pessoas. Versículo 14 e 16 faz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de quem? De Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriei do que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha só que
palavra que Paulo escreve aqui aos Filipenses, perdão, não aos Tessalonicenses, aos Filipenses, que palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que é muito significativa para cada um de nós. É exatamente sobre a salvação demonstrada. A salvação ela é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados, de eu não ser mais a mesma pessoa arrogante, a mesma pessoa super irritada, que eu não posso falar oi ou ai, que eu já fico borbulhando de nervoso com algumas situações que às vezes são mínimas. Então nós precisamos realmente ter relacionamentos transformados. Como a igreja deveria demonstrar a sua salvação por intermédio de seus relacionamentos? Como os filipenses deveriam demonstrar isso? Como nós devemos demonstrar isso? Nós devemos demonstrar isso sem murmurações. O que é murmuração? É reclamar. Aquela pessoa que reclama de tudo, que murmura, que reclama, é muito o que o povo de Israel fazia no deserto. Deus escolheu aquele povo, retirou eles daquela escravidão que eles vinham há longos 400 anos, muitas gerações se passaram, muitas pessoas nasceram na escravidão, morreram na escravidão, e depois que eles foram salvos da escravidão, estão no deserto, começam a murmurar, começam a lembrar lá do passado, falam assim, lá no Egito nós tínhamos panela com carne, e comíamos a nos fartar, e aqui nós estamos a morrer de fome, e vocês estão reclamando. Nós devemos parar de sermos reclamões. Às vezes o que mais fazemos é reclamar e sermos sempre reclamões. Nunca está bom. Nada está perfeitamente de acordo com aquilo que eu quero, porque tem que ser desse jeito. Imagine se Deus fosse tão cri-cri, às vezes como nós fôssemos. Quantos de nós não seríamos condenados, às vezes de forma imediata? Porque nós entristecemos a Deus grandemente. Agora imagine. Se para nos agradar, às vezes é um preço muito grande, agora imagine se Deus pensasse da mesma forma que nós pensamos, irritasse e fosse murmurentos, como às vezes muitos agem. Nós devemos ter o reflexo de não sermos reclamões, não sermos murmuradores, fazer tudo sem murmurações e também sem contendas, ou seja, sem brigas. Nós vamos ver mais à frente que Filipenses, Paulo até fala a citação de Evódia e Sintique, que elas eram cooperadoras, mas elas estavam tendo alguma atrito ali, estavam tendo alguma pequena contenda, então era necessário se acertar para que a obra de Deus não fosse ofuscada pelo aquilo que estavam demonstrando, pela falta de encaixe, pela falta de entendimento, pela falta de união entre as pessoas. Então nós precisamos realmente fazer sem murmuração e fazer sem brigas, sem contendas, porque a salvação ela é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. Ou seja, o cristão, o crente, ele deve se tornar irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não ter falhas, não ter aonde a pessoa chegar e apontar o dedo. Ah, você errou ali, ah, você errou aqui, ah, você errou ali, ah, você errou lá. Então, isso fica chato, né? Imagine você estando na igreja e sempre alguém está apontando uma falha. Ah, mas aqui não ficou legal, ah, ali não ficou legal, não ficou outro legal. Nós sabemos até que nossa vida cotidiana, nossas empresas, nossa escola, onde nós frequentarmos, sempre nós sermos apontados de erro, é frustrante, não é? Agora imagine você fazer isso dentro da igreja. Dentro da igreja você ser apontado por ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele que se constitua uma falta. Ou seja, a nossa vida deve ser exatamente de forma irrepreensível. Precisamos andar na linha que Cristo apontou para nós andar, no caminho dele, salvação. Porque se nós nos desviarmos, queremos pegar atalhos, aí vamos sermos pegados em falta, nós vamos ser repreendidos. Você errou, precisa ser repreendido. Agora, ter uma vida de sempre ser repreendido, com certeza se torna muito frustrante. O cristão, o crente, ele também deve se tornar sincero, ou seja, ser verdadeiro, ser claro, ser puro. Assim como no exemplo em que descreve aqui essa palavra sincero, era usada no sentido de vinho puro e de leite puro. Se você colocasse água, ele não se tornava mais algo sincero, não se tornava mais algo puro, então ele ficava aguado. Então que a nossa vida não seja uma vida cristã aguada, precisamos ser sinceros, precisamos ser autênticos. Assim como se eu colocar água no suco de uva vai ficar ralo, vai ficar
uma coisa nem outra, assim como colocar água no leite também vai ficar uma coisa, não vai ficar só uma água branca. Então nós precisamos ser realmente puros e sinceros, porque nós, os cristãos, os crentes, devemos se tornar filhos de Deus, inculpáveis, no meio de um mundo corrupto. E nós sabemos que a corrupção, por muito tempo, e vem tomando até conta do mundo, por falta de ser realmente corrupto, por falta de uma geração pervertida, uma geração que às vezes não tem linha, às vezes larga, mas não tem onde chegar. É uma geração perdida, uma geração que não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Então ela fica ali, zigue-zagueando, fica perdida. Nós devemos ser inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Inculpáveis exatamente, não carregar uma culpa que é demonstrada a todos. Nós devemos demonstrar que somos cristãos e que estamos na presença de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, não vamos fazer algo que vai entristecer a Deus, porque a geração pervertida, ela faz tudo para afrontar a Deus, mesmo que às vezes não tenha ciência, mas o pecado que habita nela, o senhor do pecado vai fazer com que a pessoa faça para afrontar a Deus. Então nós precisamos ser diferentes, sermos separados, sermos santos, mas não vivermos em uma caixinha, isolados ali, hiper protegidos, como uma bolha, como uma caixa qualquer. Nós precisamos ser separados, mas estar fazendo a diferença no meio das pessoas. A salvação, ela também é demonstrada por intermédio de um testemunho notável. Ou seja, quando nós testemunhamos, quando nós falamos a experiência que Deus realizou em nossas vidas. Exemplo, aproximadamente há quase um ano atrás, eu quebrei meu braço, esse aqui que vocês estão vendo, né? Eu não tinha, logo que eu quebrei esse meu braço, eu olhei assim para ele, todo torto, todo quebrado, falei assim, nossa, o que aconteceu com meu braço, hein? Misericórdia. Mas assim, falei, está no cuidado de Deus, está no controle de Deus. Passou-se o tempo, eu fiz a cirurgia, carrego os pontos aqui no meu braço, mas logo que eu tirei a tala que imobilizava meu braço, eu não conseguia fazer esse giro, não conseguia fazer isso, não conseguia dobrar, ele realmente doía muito para mim. Então assim, eu tinha preocupação, porque naquele tempo, um ano atrás, a Beatriz, então ela tinha um ano e pouquinho, então ela ainda pedia bastante cola, assim como hoje até pede, mas ela pedia muito, então eu precisava carregar bastante essa no meu braço esquerdo, e logo se cansava, porque eu não conseguia mudar de um braço, porque esse meu braço não estava mais tão bom. E agora está bom, está saudável novamente, tanto é que os irmãos nem percebem se eu não mostrar que eu tenho uma cicatriz, que eu tenho uma marca aqui. Mas vê, é um testemunho de como Deus trabalhou. Desde quando eu me fraturei, eu quebrei o braço, até o dia de hoje, tem sido maravilhoso. Eu consigo fazer os mesmos movimentos com as duas mãos, algo que antes eu não conseguia. Mas graças ao bom Deus, esse é o meu testemunho, como que Deus trabalhou no meu braço e agora ele também está bom novamente, está jóia. Porque Deus é maravilhoso, então nós devemos ser esse testemunho para as pessoas, apontar aquilo que Deus fez em nossa vida, porque Deus é maravilhoso e nós devemos também demonstrar a nossa alegria de Deus para as pessoas, como Deus trabalha em nossa vida. Para nós, finalizando, para nós encerrando aqui e para a nossa conclusão, a salvação ela é demonstrada por meio de uma fidelidade inegociável. Nós devemos ser fiéis a Deus sem aceitar negociação. Você quer ser fiel a mim? Então eu vou te pagar mais, você é fiel a mim. Deus, ele não barganha as suas pessoas, ele não barganha os seus filhos, ele não barganha aqueles que já são salvos, ele não negocia a salvação com ninguém. A necessidade de a igreja preservar a palavra da vida. Precisamos preservar aquilo que nos convenceu que nós éramos pecadores, nós estávamos mortos e com a sua palavra nós revivemos, nós estamos vivos, estamos pregando a palavra de Deus, estamos ouvindo a Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus para que possamos compartilhar aos demais. Assim como nós fazemos algo muito gostoso em nossa casa, às vezes é um bolo, às vezes é um pudim, às vezes é uma comida diferente, que é muito gostosa. Se nós ficarmos só para nós, às vezes não compartilhar, as pessoas não vão saber se é bom mesmo, porque o seu gosto pode ser diferente do meu. A palavra de Deus ela é assim, nós precisamos guardar a receita, mas compartilhar o resultado,
Precisamos guardar aquilo que transforma a minha vida, mas eu preciso compartilhar o resultado da transformação da minha vida. A necessidade de nós preservarmos aquilo que salvou a nossa vida. A palavra de Deus deve ser preservada, deve ser guardada, inculcar na nossa mente e colocar ela em prática. Porque a necessidade da igreja de trabalhar enquanto é tempo. Nós precisamos trabalhar enquanto é tempo, precisamos anunciar enquanto é tempo, precisamos gravar usando esse momento, esse tempo, para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam acompanhar, possam assistir, possam ser edificadas. Talvez em nenhum momento foi tão usado aquilo que nós estamos usando agora por intermédio da circunstância dessa pandemia. Porque talvez se não viesse a pandemia, o que nós iríamos continuar fazendo? Ficarmos fazendo nossas transmissões, continuar fazendo nossos estudos de forma apenas presencial, sem o compartilhamento com o mundo. Com a chegada da pandemia, nós precisamos o quê? Precisamos cancelar muitas coisas presenciais exatamente para usar o virtual, a internet, usar esses meios para exatamente compartilhar mais as pessoas. Agora nós estamos compartilhando, estamos presenciais também, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Esse trabalho, às vezes é Deus realmente pondo a mão e fazendo com que nós despertemos para exatamente aquilo que é importante, sempre anunciar a palavra de Deus. Então, meus queridos, olha só que importante. Você tem investido na vida de outra pessoa? Porque às vezes nós investimos na nossa vida, nossas preocupações, nossa família e outras pessoas. No dia de Cristo, você terá a alegria de apresentar a Deus os frutos do seu trabalho? Eu tenho realmente desenvolvido, tenho trabalhado, então você terá esse privilégio? Ou você comparecerá diante de Deus de mãos vazias? Às vezes nós pensamos assim, mãos vazias, então tem que carregar o quê? Eu tenho que pegar uma pessoa no colo e levar e apresentar a Deus? Não, porque Deus ele vê aquilo que nós não vemos. Deus vê no espiritual, vê como nós trabalhamos no espiritual, vê o tempo que nós investimos, às vezes em oração com uma pessoa, às vezes em ouvir uma pessoa, às vezes em conduzir essa pessoa. Não é realmente carregar ela e demonstrar assim de forma física, mas de forma espiritual. Então que nós possamos realmente trabalhar, porque Deus tem trabalhado muito por cada um de nós, e o trabalho de Deus fez com que todos nós pudéssemos receber a salvação. Por isso que a salvação é uma dádiva a ser desenvolvida. Então que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos abençoe nesse momento que nós estamos assistindo, que você está nos acompanhando, para que seja um dia abençoado, que você tenha mais um entendimento que a salvação é uma obra de Deus para nossas vidas, mas que nós não fiquemos de forma inerte, que nós não fiquemos de forma preguiçosa, mas que nós possamos atuar, possamos levantar, possamos ser assim como os atletas que jogam em esportes coletivos, futebol, entre outros exemplos assim, que tem o chamado banco de reservas. Aquela pessoa que está no banco de reserva, ela tem que estar pronta, porque a qualquer momento ela pode entrar em campo, assim como no futebol, assim como no futebol americano, assim como o rugby, assim como entre outros vários exemplos de esporte coletivo, em que sempre tem uma reserva. Então que nós possamos estar sentados, mas que possamos estar preparados, porque a qualquer momento o treinador pode nos chamar, e quando ele nos chamar, nós precisamos estar preparados. Ou se nós não estivermos, às vezes o treinador vai falar assim, levanta aí, venha. Aí eu vou estar lá todo descalço, vou estar lá todo despreparado, até que eu me arrumo, ele chama outro. O outro pode entrar e fazer diferença. Então que nós possamos ser essa pessoa que possa ou estar jogando, ou estar no banco, mas se estiver no banco, que esteja preparado, porque a qualquer momento o nosso treinador pode nos convocar e nós possamos fazer a diferença. Seja a diferença nesse mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse momento, por mais esse tempo, por mais esse vídeo que foi gravado, Pai, para que as pessoas possam compreender que precisamos do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor é quem realiza e quem efetua em nós o que o Senhor quer ver. Então que nós possamos realmente demonstrar que o Senhor trabalhou em nossas vidas. E assim nós somos gratos em teu nome, Jesus. Assim nós oramos em nome do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, te levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.
um bom dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família, em nome de Jesus. Obrigado e fiquem na paz.